Bem-vindo ao nosso workshop online e gratuito. Nessas 3 aulas eu vou ensinar você a destravar a sua comunicação e a começar a ser realmente reconhecido. Bom, já vou te falar o que nós vamos estudar nessas 3 aulas. E na aula 1, nós vamos hoje mesmo, já vamos estudar por que algumas pessoas são ouvidas e outras pessoas são ignoradas. O que faz alguém parecer autoridade. E na aula 1 de hoje, eu vou falar para você por que algumas pessoas são ouvidas e outras são ignoradas. Ou seja, faz alguém parecer autoridade, quais são os erros que fazem ela perder a credibilidade, como a sua postura muda tudo. E por que o conhecimento sozinho não gera autoridade. E na nossa aula 2, eu vou ensinar para você como montar uma palestra, tá? Como montar uma palestra que prende, emociona, conecta e convence. Qual a estrutura usada por palestrantes que impactam muitas vidas. E na aula 2, você vai aprender também como começar uma palestra sem ser de graça, como prender a atenção, como fazerem as pessoas lembrarem da sua mensagem, como gerar transformação emocional. E na última aula desse workshop, veja o que você vai aprender. Como transformar a sua voz em autoridade, convite e renda. Mesmo começando do zero, como conseguir oportunidade, como palestrar em igrejas, eventos, em diversos lugares e até mesmo online. E o melhor de tudo, como virar referência na sua área. Você vai aprender também na última aula como monetizar o seu conhecimento. Fala a verdade, esse workshop está incrível e você não vai perder, né? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Por que algumas pessoas são ouvidas e outras pessoas são ignoradas? Hoje eu quero começar fazendo para você uma pergunta. Você já sentiu que tem conhecimento, tem capacidade, que tem vontade, mas quando você vai falar, você dá aquela travada? Diz pra mim aqui, pode escrever aqui se você já sentiu isso. Já sentiu medo de julgamento, medo de falar, pessoas não gostarem de você, ou pior de tudo, né? Medo de ser ignorada, sabe? Ser ignorada realmente é algo que dói lá no fundo mesmo. No fundo mesmo. E eu já encontrei contato com diversas pessoas que me procuraram e contaram suas histórias de como elas foram ignoradas no momento em que elas estavam fazendo uma palestra. Eu fiquei assim, muito comovida e dei algumas dicas ali, pequenas dicas que eu dei. A pessoa conseguiu realmente criar coragem, começou a me seguir e ela teve coragem de destravar isso na vida dela e melhoraram muito. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer essas histórias que eu quero contar pra você. Dói quando você fala e ninguém tá prestando atenção, as pessoas estão conversando. Realmente você tem que saber como fazer com que as pessoas se conectam com você no momento em que você está falando. E quando a gente escolhe um assunto, a gente realmente estuda, dá o nosso melhor e dói quando você sabe que você pode mudar a vida daquelas pessoas, que você pode realmente ajudar aquelas pessoas, mas sente que a sua voz não está tendo força, não é ouvida. As pessoas realmente não te dão atenção como você precisava no momento em que você está palestrando, no momento em que você está falando. Tem pessoas que entram em um ambiente e sem se esforçar em nada já chamam atenção. E existem pessoas boas, inteligentes, pessoas capazes, mas pessoas que estão o tempo todo desapercebidas. E sabe o que é pior, na verdade? Muitas vezes essas pessoas começarem realmente a acreditar, elas acreditarem que talvez elas não tenham dom para isso. Mas eu já te asseguro que o problema não é a falta de dom. O problema é que ninguém ensinou a comunicação, o segredo da comunicação. Eu lembro de uma história de uma mulher que sabia muita coisa. Tipo assim, ela estudava, ela lia, ela aprendia. Ela tinha realmente um conhecimento assim incrível. Você conversava um pouquinho que você conversava com ela. Você, assim, ela citava vários livros. Assim, eu gostava muito de conversar com ela. Porque realmente, assim, era um aprendizado atrás do outro. Mas quando ela precisava falar, tipo assim, pegou o microfone, colocou na mão dela, pronto. Ela travava naquele momento. E aí você ficava assim, gente, o que aconteceu com aquela mulher que conversou comigo há um tempo atrás e agora tá com o microfone na mão, tá travada, tá tremendo. Você percebia o tamanho do nervosismo dela. E ela contou pra mim, né, que, cara, Andressa, meu coração acelera muito. As minhas mãos suam. E ela dizia que quando ela começava quando ela, no meio do que ela estava falando, ela começava a pensar também. Ai, meu Deus, e se eu errar? E se as pessoas rirem de mim? E se as pessoas não prestarem atenção, não gostarem de mim? Muita insegurança, muita insegurança. E aí, realmente, assim, não
era boa, não era boa a palestra dela, porque o nervosismo realmente fazia com que até mesmo a voz dela mudasse. E aí, né, naquele momento ela dizia que muitas vezes ela até branco no que ela ia falar. E pior de tudo, sabe o que é mais triste? Ela desistiu de falar. Ela começou a acreditar que talvez ela não tinha dom. Até que um dia, conversando comigo, né, depois que passou um tempo, ela falou comigo sobre isso. E aí eu conversando com ela, dei várias dicas para ela. Ela começou a entender uma coisa, que o problema não era a falta de capacidade de falar. O problema dela era o medo. E depois que ela começou a desenvolver a comunicação, é essa palavra que eu quero que você guarde, que você grava. Ela desenvolveu a comunicação, entendeu? A comunicação. Desenvolvimento. Comunicação é desenvolvimento, não é dom. É desenvolver. Ah, mas tem pessoas que realmente nascem com dom. Tem. Mas a comunicação, desculpa, a comunicação também é algo que deve ser desenvolvida. Até quem fala bem tem que aprender também com a comunicação, os segredos da comunicação. E pessoas que não sabem falar bem, elas também podem aprender a técnica da comunicação, porque é uma técnica, assim como o canto. Tem pessoas que cantam bem, mas quando fazem uma aula de canto, elas cantam melhor. Ou seja, se você tem talento, se você gosta de falar, você ainda pode falar melhor. Se você não tem talento, você pode desenvolver a comunicação para falar muito bem. E ela conta que depois dessa conversa comigo, aí sim, depois de um tempo, ela já sabia que o problema era o medo, e depois que ela começou a desenvolver a comunicação, tudo mudou. Ela desenvolveu e aí ela entendeu que a comunicação não era talento, era desenvolvimento, e ela diz que realmente todo aquele medo foi passando. E hoje ela consegue falar muito bem, ela é chamada em diversas empresas para palestrar. O nicho dela, né, onde ela faz as palestras dela, é em várias empresas, e até hoje eu olho ela assim, eu vejo assim, poxa, que bom, né? Porque era aquela mulher que não sabia falar. Por quê? Porque o medo dela não era saber, o problema dela era o medo excessivo fazia com que ela sentisse todos aqueles sintomas na hora de uma palestra e esquecesse, desse um branco no que ela ia falar. E aí ela acreditava que realmente a comunicação não era para ela, mesmo com tanto conhecimento. Quem não queria hoje ouvir o conhecimento daquela mulher? Quem? Ia ser algo desperdiçado, porque ela já transformou muitas vidas com o conhecimento dela, entendeu? E certa vez uma professora também trouxe para mim a mesma coisa. Ela conversou comigo, falou para mim que quando ela dava a aula dela, né, ela era professora de faculdade, ela disse que toda vez que ela dava a aula dela, ela voltava para casa muito triste e desmotivada. Por quê? Porque toda vez que ela falava, os alunos começavam a conversar. Ninguém dava atenção para ela. Teve uma vez que chamaram ela para falar em público, numa reunião de outros professores e tudo mais. E ela sentiu a mesma coisa que ela sentiu na sala de aula. E ela disse que aquilo para ela acabou com ela. Até que um dia ela me procurou, veio conversar comigo. E ela falou comigo sobre toda essa situação. E eu conversei com ela, na verdade, dei uma aula para ela ali naquele momento. A gente conversou por horas sobre o assunto, falei com ela como fazer. Ela já dizia que gostava muito de me ouvir, que gostava muito, que queria muito ser como, falar como eu falo e tudo mais. E naquele momento, eu falei com ela, as pessoas não seguem apenas informação, elas seguem conexão. O que você precisa fazer com seus alunos é se conectar. Enquanto você não fizer essa conexão, eles vão continuar conversando, eles vão conversar se dispersando. Em qualquer momento, em qualquer lugar que você palestrar, em qualquer lugar que você for falar, você tem que criar conexão. Até mesmo quando você fala com o filho, quando você fala, você precisa se conectar a ele. E aí dei algumas dicas para ela, falei assim, olha nos olhos dos seus alunos, conta a história, fala com emoção, fala com verdade, as pessoas veem verdade nos seus olhos, você precisa falar com verdade. E aí sim, ela começou a exercer isso na sala de aula. Ela começou na sala de aula, olhar para os seus alunos, falar, muitas vezes se abaixava, e no momento ali que ela estava contando, ela diz que ela se debruçava no
na mesa do aluno, assim, e falava e contava uma história. Você sabia, aluno, que aconteceu isso, isso, isso com fulano de tal? E aí ela andava no meio dos alunos, de um lado para o outro ali, e falava o nome de um aluno no momento que ela tava dando a aula dela. Ela realmente, ela fez aquilo com emoção, ela fez aquilo com conexão. E aí tudo mudou. Tudo mudou, os alunos começaram a prestar atenção, as notas dos alunos começaram a melhorar, inclusive. Por quê? Porque ela aprendeu o poder da comunicação. É isso que muda o jogo. A gente fala do jogo, é porque realmente a vida, a comunicação, é um jogo. Onde você tem a atenção do que você está falando, da importância de tudo que você está falando, se você souber fazer a conexão com as pessoas. É falar o nome delas no meio de uma palestra. Isso é conexão. Olhar nos olhos das pessoas. Conexão. O ar de superioridade, às vezes a gente confunde, né? Que o nome do meu perfil no Instagram é Tem Autoridade. Eu quero que você me segue, curta os vídeos, assista os vídeos, porque eu dou muita dica ali gratuita para vocês, ensinando todos os dias. Todos os dias tem um vídeo ensinando vocês. E você precisa aprender a fazer essa conexão. Se você aprender isso, eu tenho certeza que tudo isso muda pra você, entendeu? Certa vez uma mulher me falou assim: eu admiro muito quem fala em público, mas eu sinto que isso nunca seria pra mim. E aí naquele momento eu já tinha que criar uma conexão com ela. Eu poderia muito bem ignorar e tudo mais. Deixar ali talvez um futuro talento pra trás, mas não. Eu decidi, então, entender do que aquela mulher estava falando. E eu percebi o problema ali, né? Como eu sou formada em psicanálise e psicoterapia, a gente já entende que tem alguma coisa ali, algum padrão, ou algo que aconteceu na vida daquela mulher. E uma das coisas que eu percebi ali foi o seguinte. Desde muito nova, ela dizia para as pessoas o que ela queria fazer, que o sonho dela era falar, era se comunicar e tudo mais. Só que ela cresceu ouvindo as pessoas dizerem o seguinte: nada, isso não é para você, isso não, você que sua voz sua baixa? Possível. Aí depois, não só falava de a voz dela baixa, mas falava como ela era tímida e ainda falava que ela não levava jeito. E no meio da conversa, ela não só falava isso pra mim, ela repetia isso pra mim, não, ela também, pra piorar tudo, ela repetia o que repetiram pra ela, repetia pra mim. Naquela mesma hora, não tinha como não fazer uma análise daquela mulher. Eu percebi que ela era o que ela repetia. Ou seja, o nosso cérebro acredita no que ele escuta e no que você repete. As pessoas falaram e você repete o que elas falaram na sua vida, pronto. Isso é o suficiente. Isso é suficiente para o seu cérebro acreditar que realmente você é aquilo. E ela acreditou nisso, claro. Mas um dia, no meio da nossa conversa, claro, né? Depois que ela contou tudo isso, depois que eu percebi isso, eu comecei então a conversar com ela, dar várias dicas para ela. Só que até então eu não tinha o código da autoridade, eu não tinha nenhum curso, nada que eu pudesse dar a ela, mas o meu conhecimento naquele momento eu pude entregar para ela ali e consegui ajudar aquela mulher ali que achava que não tinha voz. No final daquela conversa, ela olhou para mim e ela disse assim: doutora Andressa, eu não quero mais viver escondida. Eu não quero mais acreditar, eu não quero mais pegar esse padrão que criaram para mim e continuar repetindo isso na minha vida. Eu não quero. E quando ela começou a desenvolver a comunicação, ela disse que fez um curso de oratória também, que ajudou muito ela. E naquela aula ali que eu tinha dado para ela naquele momento, ela chega a dizer que aquilo ali ajudou muito ela, porque fez ela perceber de que ela realmente queria ir atrás do sonho dela, e ela queria fazer com que a voz dela tivesse poder de mudar e transformar a vida das pessoas. E realmente, eu não vou citar aqui o nome dela, mas ela realmente é uma bênção hoje. Ela aparece em diversos lugares aí do Brasil, se mudou há pouco tempo para fora do país e continua ali abençoando, transformando muitas vidas através da sua fala. Você imagina, pessoas que um dia se esconderam,
hoje se tornaram uma bênção, né? E tem uma história da Bíblia, assim, que me conecto muito com ela, que é sobre Moisés, né? Moisés, ele, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, né? Eu sou adventista e já li a Bíblia 4 vezes, eu gosto muito das histórias da Bíblia. E Moisés, um dia, simplesmente, Deus chega pra ele, chama ele pra falar, né? E ele diz assim, eu não sei falar. E aí Deus chega até a dizer, quem fez a boca? Não foi eu? Ou seja, se eu tô mandando você falar, você vai falar. Entendeu? E muitas vezes você tem vários conhecimentos, coisas maravilhosas que você gostaria de passar para outras pessoas, mas você fica o tempo todo repetindo a mesma coisa que o Moisés falou. Não, eu não sei falar, simplesmente não sei falar e pronto, acabou. Tipo assim, eu não sei falar, não vou falar. As pessoas me ignoram, as pessoas não me escutam. Eu não tenho a influência que eu gostaria de falar, eu não tenho a autoridade que eu gostaria de ter. Ou seja, realmente eu não sei falar. E essa é a resposta. Entendeu? Você está dando a mesma resposta que o Moisés deu no começo. Eu percebo que às vezes a pessoa mais preparada da sala, né, é a mais calada. A mais estudiosa é a mais calada, a mais tímida. E enquanto isso, pessoas menos preparadas, pessoas que falam, que nem falam tão bem quanto deveriam falar, nem tem tanto conteúdo de valor que transforma a vida, elas estão ali com coragem, aparecendo, ocupando o espaço delas. Quem fala é lembrado. E não é sobre conhecimento, sabe? Às vezes você, não, eu tenho que conhecer mais para poder começar. Não! Às vezes até mesmo a sua história transforma a vida. De repente a história que eu contei aqui dessas pessoas podem ter servido para transformar a vida de alguém que ouviu, né? E quantas pessoas já não ouviram a história dela através dela mesmo e se conectaram com ela, né? Uma coisa que eu quero que você lembre, que você grave isso, porque quem fala é lembrado, quem aparece é visto, quem comunica gera influência, entendeu? Quem comunica gera influência. Eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa que influencia vidas, que ajude a transformar vidas. Quantos lugares você não pode palestrar aí e você tá com esse conhecimento maravilhoso guardado para você? Bom, o que faz uma pessoa realmente ter autoridade? A autoridade não é gritar, de maneira nenhuma. Muita gente pensa que é. A autoridade não é se achar melhor. Também não. A autoridade é transmitir segurança. É transmitir segurança naquilo que você está falando. Isso é autoridade. Presença é você olhar, é você ter uma boa postura, você ser uma pessoa calma, saber fazer silêncio quando você tem que fazer. É o tom de voz. Isso é presença. Você não precisa estar falando muitas vezes em silêncio, você está mostrando sua presença. No seu tom de voz você está mostrando sua presença, no seu jeito de olhar, na sua postura, na sua calma, né? Isso é presença. Uma outra coisa importante, um ponto 2 na realidade que eu quero destacar aqui é a energia que você passa quando você está falando. Porque as pessoas sentem a sua energia antes mesmo de entender as suas palavras. Se você fala pedindo desculpas, o público sente. Se você fala com medo, o público sente que você está falando com medo. Quando você acredita no que você carrega, aí isso muda tudo. Isso muda o jogo. E sobre a interação, você já conheceu alguém que nem era tão inteligente assim, mas parecia muito convincente no que falava? Já conheceu? Eu já conheci diversas pessoas assim, na verdade. E olha, comenta aqui pra mim, se você já conheceu a pessoa que você fala assim, cara, o cara nem sabe. Às vezes tem gente que comenta assim, nem sabe do que tá falando. Mas o cara consegue convencer pessoas. Qual é o erro das pessoas inteligentes? Muita gente acha que conhecimento basta. Acabou, não, tem conhecimento, só isso é o suficiente. Mas não basta. Não é só isso. Você pode estudar por anos e ainda assim ninguém te ouvir. Porque as pessoas, elas não seguem apenas conhecimento, entendeu? Elas seguem emoção, clareza, elas seguem emoção, elas seguem verdade. Isso é o que elas realmente seguem. Um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo assim, que para sempre vai ser, né? É o exemplo de Jesus. Jesus falava simples, as pessoas conseguiam entender ele.
Tinha vezes que ele falava entre parábolas, mas é porque ele gostava de contar história para as pessoas se conectarem a ele através de histórias, né? Quantas vezes a gente não se conectou a ele através de histórias que ele contava, né? Mas Jesus, ele falava de uma maneira simples, ele usava as histórias, ele usava comparação, ele usava parábolas. Não seria um ensinamento para a gente? Ele não queria, na realidade, o maior mestre de todos nos ensinar a como se comunicar? Pois é, né? É algo a se pensar. E você percebe que as multidões, elas ouviam a Jesus, porque, assim, você percebe que a comunicação simples, ela toca mais as pessoas. Eu mesmo, assim, nas minhas lives, eu gosto muito de falar de um jeito mais simples, não gosto de falar técnico, porque o falar técnico, muitas vezes, desconecta a pessoa de você. Eu gosto de falar simples, onde se pessoas ricas estiverem me ouvindo, elas estão me entendendo. Se as pessoas pobres estiverem me ouvindo, elas estão me entendendo da mesma forma. Não adianta eu querer falar só para um grupo de pessoas e esquecer do outro grupo de pessoas. Afinal de contas, no lugar onde a gente fala, existem pessoas com diversos linguajar, com diversos entendimentos. Existem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas mais ou menos. Ou seja, não é melhor falar para todos do que falar somente para um grupo de pessoas? Diz pra mim, quem aqui já não ouviu pessoas falarem complicado demais? Diz pra mim se naquele momento em que a pessoa estava falando complicado demais, você conseguiu se conectar a ela. Eu já ouvi diversas pessoas, né? Até porque tem um monte de advogado na minha família. Mas esses advogados, todos eles aprenderam o segredo da comunicação. Eles falam de maneira clara e de maneira simples. Olha, talvez, né? Você passou por anos achando minha voz não importa, mas, sabe, eu quero te dizer uma coisa. Existem pessoas esperando realmente ouvir o que você carrega, esperando ouvir sua história. A sua história pode realmente curar a vida de alguém, pode transformar a vida de alguém, pode dar coragem a alguém. O seu testemunho pode pode levantar alguém. E o seu conhecimento pode transformar a vida das pessoas. Você já pensou se eu tivesse decidido me calar? Muitas vidas não teriam sido transformadas. E hoje, olha o legado que eu estou deixando aí no Brasil, né? E para outras pessoas de diversos países também que me conhecem. Então é algo a pensar, né? Como o poder da fala é tão importante. Sabe, Deus não coloca propósito dentro de pessoas vazias. Não mesmo. Aquilo que você viveu pode virar mensagem. Seu medo não pode ser maior do que a sua missão. Não pode, de maneira nenhuma. A autoridade não nasce pronta. Não nasce de verdade. Ninguém nasce palestrante. Ninguém nasce sabendo falar. Eu mesmo, com 15 anos de idade, quando eu comecei a falar, eu não sabia. Eu não tinha nascido sabendo falar. Eu simplesmente tive coragem de fazer aquilo que eu queria fazer e comecei a desenvolver isso. Na época não tinha internet para aprender, hoje em dia tá muito mais fácil, porque você segue ali a Andressa, né? Você vê uns vídeos no Reels e aquelas dicas podem te ajudar muito. Mas, e outros palestrantes que falam ali na internet podem te ajudar muito, mas eu não tinha isso, né? Na minha época, eu tenho 42 anos hoje, né? E tô perto já de fazer 43. E quando eu tinha nos meus 15 anos ali, eu fui com a cara e com a coragem. E aí, comprei algumas revistas que falavam... vinha algumas revistas até mesmo na Igreja Adventista, que às vezes tinha ali alguma coisa sobre comunicação, como pregar melhor, tudo mais. Então, às vezes eu lia. Na verdade, eu lia muitos desses conteúdos e começava a prestar atenção e entender o que aquela ali estava me ensinando. Foi através daquilo ali que eu consegui desenvolver muita coisa na minha vida, entendeu? Foi ali, assim, não esperando que as pessoas me ensinassem, mas não pedindo às pessoas, mas indo eu mesma, sozinha, buscar o meu conhecimento, sabe? Se você hoje sai daqui, você chega pra pessoa e fala assim, agora eu tô com coragem, eu quero ser palestrante, eu quero... De repente a pessoa naquele exato momento, ela te joga um balde de água fria. E você desiste de novo. Por isso que quando a gente começa algo, o silêncio é ouro.
Nós realmente temos que aprender a falar pouco, porque o silêncio é ouro, entendeu? E isso que é o mais importante, porque quando a gente entende isso, a gente percebe que eu devo falar menos e executar. Se eu tô com vontade de estudar, se eu quero fazer um curso de oratória, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer, eu tenho que ir lá e eu buscar, porque a vontade, o sonho é meu, não é do outro. Eu não posso querer que o outro me estimule, que o outro esteja ali carregando na minha mão e fazendo algo, porque isso é meu, sou eu que quero fazer, entendeu? E muitas vezes a gente fica esperando o outro. Fica esperando o outro nos motivar. E não é assim, nós mesmos temos que buscar os nossos sonhos, porque as pessoas não vão sonhar os seus sonhos, porque o sonho é seu. Então, assim, ninguém nasce aprendendo autoridade, ninguém nasce aprendendo a falar da forma correta, a palestrar. E quando você aprende os princípios certos, realmente, aí sim tudo muda. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como montar uma palestra que prende a atenção do início ao fim. Tá? Você não pode perder a aula 2 de maneira nenhuma. É claro, esse workshop ele vai ficar aberto só por um período. Depois nós iremos encerrar as aulas, nós vamos fechar esse workshop. E aí você não pode perder no momento em que abrir amanhã, tá? Às 8 horas da noite, vai estar aberto para você a aula 2, que é como montar uma palestra que prende a atenção do início ao fim. Porque muitas pessoas, elas têm conteúdo, mas não sabem organizar uma palestra, não sabem como organizar uma palestra. E isso faz as pessoas perderem a atenção pelas pessoas que estão ali palestrando, pela pessoa que está falando. E isso não se aplica só em palestras, se aplica em pregações, em tudo. Porque é muito chato a gente ter separado um assunto tão legal, um assunto tão importante para trazer numa pregação, ou seja lá no que for, e as pessoas estarem conversando naquele momento, entendeu? É muito chato você estar ouvindo um zumbido, pessoas falando junto com você, né? Escreve no seu caderno aí, eu vou desenvolver a minha voz. Eu vou desenvolver a minha voz. Começa a falar hoje para você. Todo dia você repete para você. Não é para as pessoas te ouvirem, é para você ouvir. Repete, eu vou desenvolver a minha voz. Porque a minha voz pode abrir portas que eu nunca imaginei. Repete para você, eu vou desenvolver a minha voz. Porque a minha voz pode abrir portas que eu nunca imaginei. Eu vou desenvolver a minha voz, porque a minha voz pode abrir portas que eu nunca imaginei. Ok? Então, repete isso para você, tá? Agora sim, tá? Agora sim, colocando isso no seu coração, tá? Você pode realmente desenvolver a sua fala. Então, esse foi para vocês o código da autoridade. Vejo vocês, então, na próxima aula.